Você sabia que o mercado de games já fatura mais que cinema e música juntos? Sério? Então é agora que eu viro gamer de verdade! A Unifatesc e o Ministério do Esporte estão lançando o Geração Gamer Brasil. E são 10 mil bolsas gratuitas para quem tem entre 15 e 29 anos. Dá para se preparar para ser pro player, streamer e até criador de conteúdo. Sem falar nos trabalhos com tecnologia, gestão de times e até inglês para os gamers. As aulas começam em novembro e as vagas são limitadas, viu? Então clica no link e vem com a gente para a Geração Gamer Brasil. Olá, bom dia, bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um dia aqui na Unifatesc. Eu sou o professor Vinícius dos Santos e essa é mais uma aula da Trilha da Excelência, né, que estamos preparando aqui para os nossos alunos que estão indo para a conclusão do curso, se preparando para a prova do ENAD, né? Então, decidimos aqui agregar mais um valor, contribuir com vocês, trazendo alguns conteúdos muito específicos de cada uma das disciplinas que vocês viram ao longo da sua jornada na graduação aqui conosco, né? E hoje vou conversar com vocês sobre economia brasileira e alguns temas contemporâneos, para trazer aí uma informação mais fresca. Hoje vamos sair das teorias, vamos manter sempre uma linha das teorias, né? Mas não vamos falar tanto das teorias e vamos falar mais da prática, mais daquilo que acontece de verdade. E é muito importante que você saiba que as provas de certificação, como o ENAD trata muito de temas da atualidade. Então, traz muitas situações da atualidade para confrontar com a teoria que você aprendeu e tentar fazer uma relação, tá bem? Por isso, além dos livros, além dos artigos, além do conteúdo que todos os professores da Unifatesc disponibilizaram a vocês, é importante que vocês estejam atentos aí aos temas mais quentes que estão veiculando na mídia sobre cada um dos tópicos para poder relacionar, tá bem? Você já sabe que os temas mais quentes que podemos falar hoje tem a ver com sustentabilidade. Afinal de contas, estamos no mês da COP30, o mês de novembro, né, quando essa aula está sendo oferecida aqui aos alunos da Unifatesc. Estamos no mês de novembro e a COP30 está acontecendo no Brasil, lá em Belém, ou aqui em Belém, dependendo de onde você estiver, né? Mas acontecendo em Belém, no Pará, né? Então é um tema de sustentabilidade ambiental muito quente. O tema de sustentabilidade em si, né, seja em ambiental, social ou de governança, o famoso ESG, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que também vem pela sigla ODS ou SDG em inglês, que são providos pela Organização das Nações Unidas, também tem relação. E, basicamente, as ODSs, né, têm relação com o ESG, só está organizado um pouco diferente, né? Mas seguem ali princípios muito parecidos e focam nas necessidades, na relação humana com o meio ambiente, né, no aspecto social, seja de interação pessoal e de trabalho, né, como o social do ESG também faz, e não entra tanto nas questões de governança corporativa das empresas. Sofia, mas fica somente no âmbito da transparência, tá legal? Mas vamos conversar sobre isso. Mas antes, me deixe lembrar que todos os professores da Unifatesc estão à sua disposição pelo ambiente virtual de aprendizagem. Todas as suas atividades estão lá, listadas desde o início, com os devidos prazos de entrega. Então, é importante que você tenha aí o seu plano de estudos bem preparadinho, siga eles com bastante rigor. É um pequeno esforço diário que você faz agora, que vai garantir um grande benefício lá na frente, tá bem? Né? Então, bons estudos a vocês aí. Eu preparei alguns slides
que vão nos ajudar aqui no dia de hoje. Deixa eu trazer esses slides para a tela aí. Olha só, você já está vendo esses slides aí na tela. Deixa eu melhorar minha visualização aqui para continuarmos, né? Muito bem, então vamos falar aqui sobre isso, né? Pronto, né? Então tá aí os slides. Muito bem, então nosso primeiro assunto aqui, ou melhor, vamos falar da nossa agenda. Eu dividi a nossa agenda em 3 temas, né? Em 3 blocos, vamos dizer assim, tá bom? Primeiro vamos falar de assuntos relacionados à macroeconomia, para que você possa ter sempre aí a relação da teoria macroeconômica com aquilo que está acontecendo hoje. Vamos sempre mantendo a hidratação. O segundo tema, vamos falar sobre alguns assuntos relacionados ao mercado de trabalho. E aqui vamos falar de curvas, de números, e vamos falar um pouquinho de desigualdade social, que é um tema muito presente nas conversas do Brasil, né? E depois vamos falar de uns temas mais contemporâneos, que é sobre ESG, que eu falei aqui já no comecinho. Vamos falar também sobre inteligência artificial, que é o outro tema quente, né? Que com certeza deve aparecer aí alguma questão relacionada a investimentos de inteligência artificial ou de tecnologia, né? Afinal de contas, o DREX está começando aí os seus testes, mas as criptomoedas já vêm de longa data participando da vida de muitas pessoas, inclusive no Brasil, tá bom? Então vamos falar aqui então da economia brasileira por uma ótica macroeconômica, né? Vamos aqui conversar sobre o Brasil, alguns números do Brasil, para saber onde estamos, né? E você ter uma percepção de como identificamos. Olha só, isso daqui é até um slide interessante, porque mostra como nós avaliamos a saúde da economia de um país, no caso da economia brasileira, e percebemos o seu futuro, o nosso futuro, né? Hoje eu posso dizer para vocês que a economia brasileira navega por um cenário complexo, e de oportunidades e de restrições, né? E alguns podem dizer que o cenário brasileiro sempre foi complexo. E eu não vou discordar, né? Só que nos últimos anos tivemos aí alguns agravamentos, né? Então temos aí um crescimento moderado do nosso PIB, do Produto Interno Bruto, da riqueza que o nosso país produz, né? Que fica sempre entre 1,9% e 2,5%. Não conseguimos passar disso, né? De maneira sustentável e de maneira real, né? Não conseguimos avançar mais do que isso, né? Porque temos uma série de travas e de impedimentos governamentais que bloqueiam, né? Então o Brasil padece aí de um grave problema, né, na relação crescimento econômico versus governança fiscal, né? Então um país, uma pessoa, por exemplo, que não tem uma sua organização financeira, que não tem o seu orçamento bem controlado, não consegue prosperar, não consegue investir adequadamente e aumentar o seu patrimônio, ou aumentar a sua riqueza, né? Por outro lado, aqueles que têm orçamentos bem definidos, bem alocados, né, que mantêm um controle, reduzindo ao máximo os gastos obrigatórios, que são os custos fixos, né, ou direcionando esses gastos obrigatórios para aqueles gastos, né, para aquelas ações que tenham por objetivo aumentar a riqueza, né, tem mais sucesso. E não é o nosso caso. Vou ser bem explícito para vocês aqui, ó. Aquelas pessoas, vamos sempre comparar a vida de uma pessoa ou de uma empresa com o país, tudo bem? Né, para ficar mais fácil de entender, porque é a mesmíssima coisa, né, em termos conceituais. Só a parte de gestão que muda um pouquinho, porque tem lei, tem política, interesses de outras pessoas envolvidas. Mas veja, aquelas pessoas que investem em educação e aperfeiçoamento profissional, que obrigatoriamente separam uma parte do seu orçamento, da sua receita, da sua renda, por menor que seja, para investir na educação,
para tirar o seu diploma de graduação, para depois complementar o seu diploma de graduação, eventualmente com uma segunda graduação, para depois continuar na pós-graduação, né, de lato sensu, depois ir para um estrito sensu, se for o seu interesse, né, para fazer a educação, para aumentar as suas habilidades em falar um outro idioma de maneira fluente, né? Não precisa de alto nível, não, mas de um bom nível que te permita conversar com pessoas, entender as pessoas, ler alguns documentos, produzir alguns documentos, pessoas que investem para aperfeiçoar suas habilidades técnicas de análise de dados, ou de entendimento de inteligência artificial, ou de melhorar outras habilidades de comunicação. Essas pessoas que obrigatoriamente alocam parte da sua renda nisso e não aceitam mexer nesse valor, se a sua renda diminuir e isso permanece, essas pessoas crescem e prosperam e a sua riqueza aumenta, o seu patrimônio cresce. Não cresce do dia para a noite, cresce ao longo dos anos, mas cresce de maneira sustentável. Agora, pessoas que preferem investir em situações momentâneas, retirando esses investimentos que geram riqueza. Então, por exemplo, é importante investir em moradia, alimentação, transporte, férias. Tudo isso é importante, né? Mas se a importância para esses itens for maior do que a importância daqueles investimentos para a geração de riqueza, o patrimônio não vai crescer, a renda não cresce. Por quê? Porque você está imobilizando, né, dinheiro. Então, ter a sua casa é importante? Tem a sua casa. Eu acho que todo mundo tem que comprar casa, mas faz um financiamento e compra uma casa, de acordo com as suas possibilidades, modesta no começo. Depois que você quitar essa casa, você troca por uma outra casa maior, até chegar na casa dos seus sonhos. Ou, de repente, você não precisa nem trocar, você bota esse primeiro imóvel para alugar e financia outro. Por quê? À medida que a sua renda for crescendo e o seu imóvel for pesando menos na sua vida financeira, essa proporção vai mudar, vai ter mais dinheiro sobrando para você fazer essas atividades. Agora, eu sei que na idade que vocês estão, é muito tentador querer comprar carros, querer investir no carro, né? Querer fazer grandes viagens. E se você tiver dinheiro, faça, planeje e faça. Mas não dá para fazer todo ano, não dá para fazer todo semestre. Uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos. Agora, enquanto você é jovem. Depois que você estabelecer esse plano, a sua renda aumentar e a sua riqueza patrimonial começar a se formar, você pode conseguir fazer isso mais de uma vez por ano, né? Então é uma questão de foco. E o país é a mesma coisa. Se o país investe naquilo que forma riqueza, naquilo que gera riqueza, o crescimento é garantido e assegurado. Agora, se o país investe a maior parte da sua receita, da sua renda, em gastos que não geram riqueza, o crescimento não vai rolar. E nós temos aqui um problema no Brasil bastante grave. Não é só do Brasil, mas estamos falando do Brasil, então vamos focar aqui na onde conhecemos, que é um gasto fiscal. E a política fiscal é o orçamento, é o dinheiro que o governo tem para gastar com todas as coisas, né? Temos aqui um gasto fiscal mal organizado. Uma pequena parte é direcionada a gerar riqueza. Vamos falar disso mais para frente, né? Temos uma inflação em 2025 que que é uma inflação esperada para 5,10%. E você já está cansado de saber que o Brasil há muitos anos trabalha com uma faixa de inflação mínima e máxima. E que o ponto máximo, o teto dessa faixa de inflação aceitável é de 4,5%. Portanto, estamos acima da meta de 4,5%, e 0,6% é considerável, né, para essa faixa, né? Isso se deve não só a questões de política externa, não, muito pelo contrário. Isso se deve à gestão interna, de novo, aos problemas fiscais, né? Quando o governo gasta excessivamente, a taxa de juros, a taxa Selic, né, tem ciclos de alta, e estamos com a faixa Selic aí na casa dos 15%. O Brasil, historicamente, sempre teve taxas Selics muito altas,
principalmente do anos 2000 para frente, com o mesmo tipo de governo, né? Inclusive pelo mesmo presidente que estamos tendo nesse momento. Por quê? Porque é um governo que gasta muito mais do que arrecada, gasta de maneira desenfreada, e a taxa Selic é a taxa de juros que o governo paga quando se endivida. Então, uma taxa alta reduz ou tenta reduzir a criação de novas dívidas para o governo. Em compensação, faz com que a dívida pública aumente. Por quê? Porque um dos elementos do aumento da dívida pública é a alta taxa de juros, né? E nós estamos nesse ciclo de alta taxa de juros. Há uma expectativa de redução a partir de 2026, mas, honestamente, não há ainda nenhum sinal por parte do governo de que vai fazer os seus ajustes fiscais, de que vai gastar menos dinheiro ou de que vai direcionar dinheiro para aquilo que gere realmente riqueza para o país, realmente a renda do trabalhador, né? Então, essa promessa de queda de juros para 2026 pode até começar a acontecer, porque a taxa de juros é decidida num consenso entre os economistas do Copom. E ali, eles podem até sinalizar uma redução de taxa de juros por motivos eleitoreiros, porque o ano que vem é ano de eleição, né? Então, vai ser uma redução artificial dos juros, que vai aumentar o endividamento do governo, não apenas porque os juros ainda está alto, mas porque o governo vai fazer novas dívidas para pôr mais dinheiro no mercado, a fim de criar benefícios superficiais e temporários para agradar o eleitor e tentar criar uma vantagem para as eleições do ano que vem. Seguimos com a taxa de desemprego relativamente baixa, na casa dos 6,8%, né? Mais uma informalidade estrutural alta e um índice pior ainda, né? A taxa de desemprego está na casa dos 7%, está 6,8% agora, mas eu vou mostrar para vocês uma identificação, um relato, né, um comparativo do número do primeiro trimestre desse ano ali mais para frente, tá bom? Então, estamos na casa aí dos 6,8%, 7%. Isso oscila um pouco. E vocês vão perceber que a taxa de desemprego no Brasil é considerada baixa. Por quê? Porque não são considerados os empregados informais nesse número, tampouco os desalentados. E aí é uma coisa para ficar bem atento aí, né? Então, essa taxa de desemprego que aparece na tela para vocês aí, ó, eu costumo dizer que ela é uma taxa oficial, porém ela não condiz com a realidade do Brasil, tá bom? Vamos falar um pouquinho de inflação, então, né, que é o dilema da política monetária brasileira. Você sabe que o objetivo da política monetária brasileira é controlar a oferta e a demanda de moeda no país, assim como assegurar o valor dessa moeda. E como se assegura o valor da moeda? Evitando aí altos índices de inflação, né? O Banco Central Brasileiro, que é o responsável pela implementação dessa política, da política monetária, enfrenta aí um grande desafio, que é controlar a inflação e manter o crescimento de um país. Esse é o desafio que todo mundo tem. No nosso é mais específico ainda. A inflação dos últimos anos não foi apenas de cunho monetário, mas também tivemos choques de oferta e demanda. Porém, já temos uma inflação de longa data, né, de caráter monetário no Brasil. O que é uma inflação monetária? A inflação monetária, a inflação tem várias classificações, e a classificação monetária, a inflação monetária, é uma inflação provocada pela gestão pública, né, pelo governo, ao gastar excessivamente, né, a gastar mais do que tem, né, ou quando o governo decide imprimir mais moeda. E imprimir mais moeda pode acontecer de diversas formas. Quando o governo se endivida e gasta mais do que tem, ele está imprimindo dinheiro, ou seja, é como se nós estivéssemos tomando endividamento. Quando você quer comprar um carro, por exemplo, né, e o carro custa 100 mil, e você não tem dinheiro para comprar um carro, você pode ir lá e financiar o carro. Se você financiar os 100 mil, o valor total do carro,
significa que você está criando uma renda para você de 100 mil naquele exato momento em que você fez o financiamento. Na verdade, é uma renda maior, porque vai ter juros aí, né, para pagar. Vai ser uma renda de quase 400 mil que você está criando ali e comprometendo, de fato, o seu orçamento pelos próximos 60 meses, 70 meses, de acordo com o que for o seu financiamento aí, tá bom? Então, você não tem aqueles 100 mil para gastar agora, mas você tem 400 mil para gastar ao longo do ano. Só que aquilo já impacta e já compromete a sua renda, cria um endividamento. É a mesma coisa quando o governo gasta mais do que arrecada ou toma dívida para fazer isso, tudo bem? Isso também é chamado de impressão de moeda, né? Coloca mais moeda no mercado. Já a inflação de oferta e demanda acontece pela regulação do mercado. Seria um tipo de inflação mais natural, vamos dizer assim, né? Porque olha só o que aconteceu em 2020. Em 2020 tivemos o período do Covid. Talvez vocês fossem muito jovens e não se lembram. Dentro do período do Covid, tivemos aí muitos meses de lockdown. O que foi o lockdown? As pessoas foram impedidas de ir à rua, as empresas fecharam, as pessoas começaram a trabalhar em casa, e somente os estabelecimentos considerados essenciais, hospitais, supermercados, farmácias, por exemplo, permaneceram abertos. Né? Isso reduziu o consumo das pessoas, naturalmente, porque não dava para você ir na loja comprar um tênis, você podia comprar online. Mas uma grande parte dos brasileiros, não jovens, não tem tanta habilidade ou tanta preferência por comprar algumas coisas online. Prefere ir na loja e fazer a compra, né? Até por uma questão de lazer, né? Também. Né? Então, isso reduziu o consumo. Quando o lockdown acabou, tivemos aquilo que chamamos de choque de demanda. Por quê? Porque as empresas também reduziram o seu quadro de trabalho, elas não poderiam produzir mais. Então, os tênis que haviam em estoque, estamos falando do tênis aqui, né? Eram os tênis que estavam disponíveis. Se acabasse o estoque do tênis, não era possível fazer mais, porque as empresas estavam fechadas, seguindo a regra do lockdown. Então, quando o mercado abriu e as pessoas puderam voltar para a rua, foram para as lojas e não tinha o tênis, ou tinha pouca quantidade de tênis para atender a demanda das pessoas. Isso vale para todos os produtos, tá bem? Então, as pessoas começaram a demandar o produto e não havia produto suficiente no mercado. Quando há mais procura do que oferta, o preço naturalmente sobe. Né? Porque quem paga mais vai levar. É uma reação natural do mercado. É a lei da oferta e da demanda funcionando. E esse é um tipo de inflação que se regula sozinho. Por quê? Porque percebendo que a demanda aumentou e o preço também aumentou, né, naturalmente, porque as pessoas começaram a ficar mais dispostas a pagar mais pelo produto, as empresas que também voltaram a trabalhar começaram a produzir mais. Ou voltaram à sua produção normal, né? Depois de um período de tempo, os produtos começaram a voltar ao mercado. E aí vem o choque da oferta, né? Para trazer o preço de volta. Vem a oferta e traz o preço de volta. Então, o choque de demanda é naturalmente resolvido, né? E foi naturalmente resolvido quando a oferta se deu. Agora, aquilo que é chamado de choque da oferta se dá justamente também porque a oferta diminui de alguns tipos de produto. Mas aí falamos de produtos comoditizados, né? Ou seja, produtos que têm preço negociado no mercado internacional. Os produtos agrícolas, que é a maior parte da produção brasileira, né? De alimentos, energia, minérios. Né? Isso faz com que o preço de tudo mais suba também. Né? Inclusive, tivemos aqui no mundo inteiro, né, mas especificamente no Brasil, uma grande inflação no setor de serviços. Então, os países que têm produtos que são mão de obra intensivos, e aí você volta lá na aula de economia internacional para lembrar o que é mão de obra intensivo, né? Ou seja, que usa muitos trabalhadores, ficaram mais caros, porque envolve mais serviço.
né? E é difícil de controlar, tem que trazer o pessoal de volta. O pessoal já não queria voltar, porque aqueles que se acostumaram a trabalhar home office preferiam a organização da home office do que ter que voltar a enfrentar trânsito, demora para chegar no trabalho, estresse de estacionamento, né? Sendo que no home office, os funcionários começam a produzir no exato minuto que tem que começar a produzir e vão até o final, vão além, mas com outra comodidade, outra qualidade de vida, né? Isso fez com que os trabalhadores que tiveram que voltar aos escritórios, né, às empresas, ao presencial, exigissem mais. Alguns não voltaram, e aqueles que voltaram passaram a exigir mais, gerando aumentos aí inflacionários, né? Então, isso é um grande problema. Mas como tudo isso afeta a inflação? Né? Olha só, é importante você ter uma ideia de como a inflação é calculada. A inflação é calculada pelo acompanhamento dos preços de mais de 500 produtos, tudo bem? Inclusive alguns produtos online, alguns produtos digitais hoje em dia. Né? Então, o pessoal do IBGE, da FGV, né, passam a vida acompanhando a variação desses preços, né, e medindo aí a oscilação. Se o preço sobe, eles vão anotar para verificar se foi só uma elevação natural do preço, ou se realmente tem alguma questão de ser inflação. Só que o que você não sabe é qual é a relevância de cada cesta de produto, vamos falar assim. Então, por exemplo, olha aí, na inflação, o que mais pesa no cálculo da inflação são alimentos. Né? Por quê? Porque os alimentos têm relação com a safra. Se a safra cai, o preço dos alimentos sobe. Então, se há chuvas em excesso ou se há escassez de chuvas, há comprometimento da produção agrícola, fazendo com que o preço suba. O câmbio, né? Todo produto comoditizado, então o produto agrícola, é dependente do câmbio, porque os preços são mensurados no mercado internacional, e já falamos sobre isso em outras aulas. Não convém aqui voltar nos detalhes de porquê, mas o produtor agrícola não tem capacidade de influenciar no preço do seu produto, por mais que produza, né? A não ser que ele manufature o produto, mas não é o caso. Quem vende o produto in natura, é aqui o que estamos falando, né? Quem vende o produto in natura. E aí, se o câmbio sobe, o produto fica mais atrativo para venda no mercado internacional, né? E também por conta da energia. E se você acompanha aí, temos grandes oscilações no preço da energia. Né? Então, quase 50%, ou entre 40% e 50% da inflação, do valor, do percentual de inflação, é decorrente dos alimentos. Porque os alimentos sofrem influência dos aumentos ou do preço de todas essas outras variáveis que nós falamos aqui. E quem sofre mais quando o preço do arroz e do feijão aumenta? Quando o preço da comida aumenta? O pessoal mais pobre. Então não adianta falar que tem que pagar mais imposto, porque tudo aquilo que gera aumento de preço, principalmente nos alimentos, vai penalizar a população mais pobre. Né? Então, não, vamos isentar a população que ganha até R$5.000 de imposto de renda. Vamos cobrar de quem ganha mais. Tudo bem, acho justo. Acho justo. Vamos começar a cobrar taxa da brusinha, taxa da brusinha, né? Que foi muito falada aí recentemente, né? Que é aquele cobrar imposto sobre as importações de $50, né? Então, e ficou taxa da brusinha porque era o fenômeno da Shein, né? Que vende roupas femininas, né? Então, brusinha é pejorativo. Isso deixa o produto mais caro para quem? Para a população mais pobre, né? Porque todo o aumento de encargos tributários que acontece para as empresas é transferida para o preço final do produto. E aí, quem paga é quem compra. Né? Então, se você interfere na produção, você vai aumentar o preço lá na frente. E vai ficar mais caro para o pobre, né? Mas isso é uma questão de política e é uma estratégia muito ruim, muito, como eu posso dizer, nociva para a população que não tem conhecimento.
Por quê? Porque ela acredita que o mercado, que o empresário é mau, está aumentando o preço. Mas o empresário está aumentando o preço porque o governo está cobrando mais imposto. E o empresário precisa pagar o imposto para o governo. Então o empresário cobra mais da população pobre, porque o governo está cobrando mais imposto do empresário, e o governo pega esse dinheiro que está cobrando a mais e transfere uma parte em benefício para o pobre. O pobre não percebe que o governo está dando um benefício porque ele criou um problema, primeiro. E esse benefício não era suficientemente, não é nem igual ao problema, à dor que está sendo criada. Porque o pobre fica mais pobre, porque está pagando mais imposto, e o que volta de benefício é apenas uma pequena parte. Mas o pobre fica feliz com o governo dando um dinheirinho para ele, e é ensinado que o empresário é mau. E não percebe que o empresário está simplesmente sendo utilizado como bucha de canhão pelo governo para transferir o problema. Bom, depois temos a energia elétrica e os combustíveis, que novamente também afeta a classe mais baixa, se bem que a classe mais baixa tem, mais pobre, tem aí alguns benefícios, né, como poder pagar uma taxa de luz, como é que fala, social, paga baratinho, né, quando se encaixa. E aí, se você vê muitas pessoas que pagam a taxa social, elas têm ar-condicionado em casa, então tem uma qualidade de vida bastante boa, e tem que ter mesmo, não estou dizendo que não tem que ter. Mas, se ela paga a taxa social, que é o mínimo, ou seja, se ela paga menos do que ela usa, quem paga mais, quem paga o valor da diferença? A classe média. Né? Então, ou se beneficia a classe mais pobre, vai afetar a classe do meio, que é a classe que está realmente investindo, gerando riqueza, acumulando patrimônio, tentando crescer, tentando fazer a diferença. Né? E daí a classe é sugada para gerar um benefício aqui. Não estou dizendo que não tenha que ter benefício, tá bom? Eu só estou dizendo que precisa ser claro que todo mundo tem que ter consciência, né, de que para beneficiar alguém via governo, né, outros têm que pagar a conta. Então, se alguém é isento de imposto, outros estão pagando o imposto dessa pessoa. Diferentemente do mercado, que tenta criar benefícios, emprego e renda para todo mundo. Mas a renda é diferente. Algumas pessoas ganham mais, outras ganham menos, porque tem mais escolaridade, porque tem mais produtividade. Né? Algumas pessoas que ganham a mesma coisa acumulam mais patrimônios do que outra, porque aprende a lidar com o dinheiro. Né? Mas todas têm as oportunidades de crescerem na vida e se tornarem mais ricas do que os seus antepassados. Né? Então, o grande objetivo de todas as pessoas não deveria ser apenas ficar bilionário, como o Neymar, né? Mas deveria ser ficar mais rico e ter uma vida mais saudável e sustentável do que os nossos pais tiveram. Né? Se você for mais rico do que o seu pai, você já alcançou o objetivo da sua vida. E se você tiver filhos e conseguir proporcionar para o seu filho uma educação melhor do que aquela que seu pai proporcionou a você, pai e mãe, tá bom? Do que o seu pai e mãe proporcionaram, do que os seus pais proporcionaram a você, você cumpriu o objetivo de vida. Né? Se seus filhos tiverem uma percepção, uma possibilidade ou oportunidades de carreira melhores do que a sua, você arrasou. Né? Você é a pessoa mais rica do mundo em conseguir fazer isso, em conseguir partir do ponto de partida dos seus pais que se esforçaram para chegar até aqui e ir além, né? E aumentar o patrimônio da sua família e aumentar o conhecimento intelectual da sua família. E aí, se você consegue fazer isso para o seu filho, e o seu filho faz isso, além de você ter respeitado todo o esforço dos seus pais, o seu filho ter respeitado todo o esforço seu, e eventualmente da sua esposa, do seu cônjuge, porque você pode adotar filho também, não tem problema, né? Você teve todo o sucesso da vida, você zerou a vida, né? Se você conseguir. Se você não tiver filho e simplesmente honrar o crescimento o esforço dos seus pais e for além, você zerou a vida do mesmo jeito. Né? E não importa se você comprou um Batmóvel, se você comprou um helicóptero, se você tem uma ilha, não, isso não é importante. Só que as pessoas acham que é. Né? As pessoas acham que é. E tomara que você tenha um Batmóvel, né? Tomara que você compre uma ilha, né? Desejo isso para você. Né? Mas saiba que se você simplesmente já tiver uma vida melhor do que a dos seus pais,
você já zerou a vida, você já cumpriu o seu objetivo, tá bom? Muito bem. Depois, entre 15% e 20% da inflação é baseada em serviço, educação e transporte. E olha aí de novo, ó, sacrificando a população mais pobre em transporte. Saúde e educação, a população pobre vai buscar aí nos serviços públicos, que tem uma qualidade de acordo com aquilo que é possível, né? Porque o gasto do governo com esses dois tipos de serviço aqui também, vocês vão perceber que não é lá grande coisa, né? E aí a população pobre que usa ônibus, trens, padece. E se tem carro, já penaliza mais ainda porque está na faixa de cima, né? Dos combustíveis, né? E depois de 10% a 15% do valor da inflação é dos bens industrializados. E bens industrializados você entende, celular, televisão, roupas, entre outras coisas de consumo, né? E você toma a sua decisão aí, tenta ver se os bens industrializados afetam muito a vida de uma pessoa mais pobre ou não, né? Às vezes até afeta, não é? E eu estou aqui insistindo com o básico. Olha aí sobre câmbio e setor externo, né? Que é um dos comentários. Por que a nossa moeda ela é fraca frente ao mercado internacional? Né? Apesar disso trazer vantagens, né? Isso também traz aí alguns problemas. Olha, recentemente tivemos aí de 2020 para frente, né? Uma depreciação muito grande do valor da moeda, do valor do real. Era sempre esperado que as moedas em relação ao dólar tivessem uma certa depreciação, porque isso facilita as exportações, né? Afinal de contas, nós estamos vendendo no mercado internacional, então quem tem dólar vem comprar do Brasil, e se tiver o real um pouquinho mais barato do que o dólar, fica mais fácil de comprar aqui, né? Agora, nunca se quer que a diferença seja grande, porque essa diferença do câmbio, a chamada da depreciação, quanto mais alto for o valor do câmbio, mais depreciada é o valor da moeda doméstica, aconteceu no período da Covid. Isso foi totalmente esperado. Houve alterações abruptas em todos os indicadores econômicos de todos os países, inclusive no câmbio aqui no Brasil. Só que no Brasil já temos essa desvalorização da nossa moeda de longa data. No período, inclusive, pré-Covid, 2019, e pós-Covid, tivemos aí uma recuperação baseada no esforço do governo da época em ter uma boa gestão orçamentária, uma boa gestão fiscal, e investir na produção de riqueza, mostrando que o Brasil poderia ser, de fato, um país integrado à economia internacional, que produzisse aí de forma correta, né? Mas depois, com a mudança do governo, né, o aumento dos gastos e o descontrole do orçamento público, o câmbio voltou a ficar complicado. Eu deixei do lado aqui pequenininho para vocês, dá um zoom na tela se você precisar aí, ó. O teto, a cotação mais alta do ano, a cotação mais baixa do ano e a média, né? Então, em 2020, o dólar, a cotação do dólar chegou a bater a 5,88 reais. Então, $1 no dia 13 de maio de 2020 foi cotado aí a R$ 5,88. Na quarta-feira, dia 1º de janeiro, quando o ano estava começando, as expectativas eram muito boas, né? O dólar estava caindo, né? E foi antes da Covid começar, que ela começou no finalzinho de fevereiro, né? No Brasil, comecinho de março, que ela foi grande divulgada. Então, no dia 1º de janeiro, $1 valia R$ 4,00, 4,01. Né? Isso, durante todo o ano, a oscilação, né, entre o mínimo e o máximo fez com que a média ficasse em 5,13. Né? Depois, em 2024, olha só o que aconteceu. Já não tínhamos mais Covid, tudo bem? Não tínhamos mais Covid. Mas tínhamos aí o governo Gastão, que está torrando dinheiro aí. A torta e a direita. Olha o que aconteceu. Em 25 de dezembro de 2024, quase no último dia do ano, né, o dólar bateu R$ 6,73. Né? E a cotação mais baixa, que foi no dia 1º de janeiro, 4,85. Compara com o período da Covid, você vai ver que existem diferenças significativas entre a mínima e a máxima, né? E fez com que a média ficasse entre 5,39, média do período.
né? Aí em 2025, que ainda está correndo, ainda temos algumas coisas para acontecer, né? A alta, a máxima do ano aconteceu no dia 1º de janeiro, ainda reflexo do final do ano passado, 6,30. A cotação mais baixa está em 5,27, que foi agora, dia 11, né, de novembro. Então, foi essa semana aqui, né, na semana que eu estava montando esse material. E a média, 5,61. Perceba que mesmo com a mínima tendo caído aí sensivelmente, a baixa, né, a cotação mais baixa, a máxima caiu, as mínimas ficaram mais altas, fazendo com que a média se tornasse mais elevada. E aí você percebe que a média do ano de 2025 está quase igual à máxima da Covid. Olha aqui, ó, a média de 2025, 5,61. A alta, que é o teto do período de 2020, lá em cima do slide, 5,88. Isso é um sinal muito perigoso da gestão pública, né? E mostra que os próximos anos, apesar do relatório Focus ter uma expectativa de queda, se não houver ajuste da política fiscal, ou seja, se o governo não fizer a administração doméstica adequada, esses números tendem a não melhorar. Ou se melhorarem, vão melhorar somente no período da eleição. E aí, se você olhar o gráfico de gastos governamentais, de reduções, em ano de eleição, o governo sempre arruma a casa para mostrar para a sociedade que está fazendo alguma coisa e para tentar se reeleger, e depois volta à mesma tragédia que era antes, tá? Então é importante conhecer o histórico para você saber que historicamente não melhora, melhora pontualmente, porque a pessoa quer parecer, quer tirar uma foto bem tirada para mostrar que tá bonito na foto, que tá bonito no Instagram, que tá bonito no TikTok, mas na vida real depois volta a essa tragédia que tem aqui, gerando muitos prejuízos e muitos problemas à população, legal? Bom, mas por que o real é fraco? Já conversamos que as moedas precisam ficar abaixo aí das cotações das moedas de valor internacional, como o dólar, né? Mas isso acontece justamente para manter essa paridade e essa força de negociação no mercado internacional. Só que o Brasil não usa apenas esse argumento da estratégia, não usa apenas essa parte estratégica. O nosso risco país é muito elevado. E o que é o risco país? O risco país é o risco do país não conseguir pagar as suas contas. É a mesma coisa do seu score no banco. Se você quer pegar dinheiro emprestado no banco, o banco tem lá o seu score, tem lá o seu comportamento. Sabe quanto você ganha, sabe quanto você gasta, sabe como você gasta, sabe de onde vem o seu dinheiro, quais são suas fontes de renda. E lá ele te dá um score de risco, dizendo que você tem mais ou menos risco de não devolver o dinheiro que tomou do banco. E o risco país é exatamente esse score, só que para o país. E o score do Brasil, o risco de inadimplência do Brasil é bastante alto. Por isso que a taxa de juros também é alta, para que vale a pena correr o risco, né? A desvalorização do real, então, como parece escrito aqui, em um termo mais técnico, chamado termos de troca, é justamente para facilitar as vendas internacionais, né? Para que o nosso produto fique mais atraente ao mercado fiscal, ao mercado internacional. Por quê? Porque o que mais importa aqui é a política fiscal. É a política fiscal. A política fiscal, a incerteza sobre a sustentabilidade afeta o risco país, que está aqui, e afeta, inclusive, os fluxos de capital internacional. Né? Apesar de que os fluxos de capital internacional, o dinheiro dos estrangeiros, também é afetado pela instabilidade jurídica. E eu não coloquei isso daqui aqui, mas eu vou falar. Né? É afetado pela instabilidade jurídica, que é um outro problema que temos no Brasil. No Brasil, é dito que até o passado é incerto. Ou seja, o político brasileiro, gosta de mudar as regras do jogo, inclusive de reinterpretar aquilo que já aconteceu no passado para criar vantagem para si. Né? Então, essa instabilidade jurídica, mais a incerteza de sustentabilidade fiscal,
gera um ambiente terrível para o investidor estrangeiro vir aqui aportar sua grana, gera um ambiente terrível para o investidor doméstico. Só que a gente não tem muita escolha. Temos que aportar nosso dinheiro aqui, até termos condições de levar o dinheiro para fora. Eu recomendo fortemente que você diversifique seu investimento. Né? Mas o investidor estrangeiro leva o dinheiro embora com uma facilidade enorme. Se há incerteza de que o governo não vai conseguir pagar as suas dívidas e se há instabilidade jurídica. E vamos combinar, estamos numa época de instabilidade jurídica absurdamente grande. Absurdamente grande. Mesmo nós, economistas, que não somos da área do direito, estamos percebendo aí essa instabilidade jurídica com as mudanças de regra, né, com os absurdos que vêm sendo divulgados aí. E aqui não quero proteger ninguém. Se a pessoa cometeu o crime, tem que ser presa e permanecer presa. Mas, desde um tempo, vemos aí os nossos juristas manobrando para interpretar o passado e liberar presos que deveriam permanecer presos, né, e fazendo esforço para prender outras pessoas que não têm tantas provas assim, né? Se tiver prova de que cometeu crime, prenda, né? E não solte. Mas vemos aí uma série de criminosos sendo soltos, criminosos confessos, com provas sobradas, sendo soltos, se tornando políticos, se elegendo, outros desaparecendo, né? E pessoas que, independente do seu nível de tolerância a elas ou não, podem ter cometido crime, mas ainda as provas não foram suficientemente provadas, sendo tratadas aí, né? Gerando graves problemas de relacionamento internacional. Inclusive, nesse quesito setor externo, ou já temos muitas falhas de relacionamento internacional, criando constrangimentos a cidadãos não brasileiros, e quando digo cidadãos não brasileiros, inclui empresas, sem o devido processo legal. E isso torna o ambiente jurídico ainda mais insustentável no quesito internacional. Tá legal? Muito bem, consequências do real fraco, né? Então, as consequências positivas é que os nossos produtos se tornam mais competitivos, a proteção à indústria doméstica, porque aí as indústrias não querem vir para cá, né? E atrai investimentos, atrai só o dinheiro dos investidores que vão querer exportar o nosso produto, porque ele está mais fácil de vender, né? As negativas é que encarece as importações. Então, aquele produto que nós não temos aqui, mas que todos nós queremos, um iPhone, por exemplo, né, se torna muito caro, né, porque o nosso dinheiro vale menos, precisamos de R$5, quase R$6 para comprar $1. Então, se o produto custa $10 lá, para a gente custa 60 aqui, mais as taxas de importação, então vai ser mais do que 60, né, você sabe que isso vai chegar a ser 120 ou mais, né? Temos pressões das empresas que estão endividadas em dólar, então empresas que importam acabam sofrendo muito risco, e isso reduz muito o poder de compra das famílias, inclusive a compra internacional, especialmente aqueles que estão interessados em ter um nível de educação internacional, né, ou simplesmente aumentar a sua cultura com as viagens, tá legal? Né? Nesse sentido de política internacional, temos aí o tarifaço do Trump também, né, que é chamado do Dia da Libertação, que é o equilíbrio fiscal aí buscado pelo Trump em relação aos seus parceiros internacionais, né? Não estava nesse slide? Eu tinha esquecido de trocar o slide, né? Então temos aí essa questão. Mas isso é uma questão de política e faz parte da vida, né? E aí você vai perceber que as justificativas da elevação das tarifas não é pela diferença de cobrança de tarifas, não, né? Os Estados Unidos aumentou as tarifas de exportação ou de importação dos produtos do Brasil porque o setor jurídico, a instabilidade jurídica afetou os cidadãos americanos, né? Então foi por conta disso. Quando o STF do Brasil
começa a notificar empresas americanas ou a pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos e têm cidadania americana, sem utilizar os acordos jurídicos adequados, sem utilizar os canais adequados, isso gera constrangimento e ilegalidade. E o aumento das tarifas, aqueles 40% de tarifa que o Trump colocou em cima do Brasil, não é para equilibrar nada, é simplesmente para punir esses excessos jurídicos que foram cometidos no Brasil. Por quê? Se um país acredita que um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira está ferindo a legislação do país, ela pode ser notificada e ser processada? Pode. E até deve, né? Só que existem meios legais e acordados para fazer isso. Não é uma notificação de internet. Não é uma cartinha, um SEDEX enviado para a pessoa, né? Não é um telefonema. Precisa se notificar o Departamento de Justiça do país, onde a empresa, onde a pessoa está, dizendo que essa pessoa, essa empresa cometeu infrações no país de origem, no Brasil aqui, explicar o que aconteceu lá e dizer que quer notificar essa pessoa para que ela responda o devido processo legal aqui. O país onde a pessoa ou a empresa está vai receber essa comunicação oficial, protocolar, vai ler, vai analisar, e se aquele crime, aquela infração que está descrita nessa carta não for crime ou não for infração naquele país, a pessoa está, o país vai rejeitar e vai impedir que aquela pessoa ou que aquela empresa seja processada. Agora, se aquela infração ou aquele crime for crime também no país, o país vai fazer questão de buscar a pessoa, de buscar a empresa, os seus representantes legais, e entregar para a justiça do Brasil. Só que isso não foi feito. Por quê? Porque uma grande parte desse imbróglio jurídico que temos no Brasil nos últimos anos não está previsto em lei, nem lei doméstica, nem lei internacional, né? Tanto que já se foi buscado aí na Espanha, tentar trazer pessoas da Espanha para o Brasil, por conta dessa questão de ter ataque à democracia, né? Lei que impeça a pessoa de falar. E a Espanha, que é um país de caráter bastante progressista, vamos falar assim, ou socialista, rejeitou. Porque lá na Espanha não existe lei que impeça a pessoa de dizer que o regime é corrupto, de dizer que o governo é corrupto, de tentar buscar provas de que o presidente da vez, de que um político da vez está cometendo crimes ou corrupção. Na verdade, isso não é crime em lugar nenhum do mundo, a não ser em ditaduras que calam os seus adversários. Tentaram se fazer a mesma coisa na Itália, né, com duas pessoas, que não vem ao caso aqui, né? Essas duas pessoas foram inicialmente presas, porque é parte do procedimento da Itália. Chegou lá uma coisa, um pedido, eles vão lá, buscam a pessoa, fazem uma prisão preventiva, analisam o caso, depois devolvem a pessoa com algumas restrições, ou sem restrição nenhuma. E se houver caso, manda a pessoa para o Brasil. O Brasil, inclusive, em relação à Itália, tem um problema gravíssimo, né? Porque você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, pesquisa aí na internet sobre o tal Cesare Battisti, que era um criminoso italiano que veio foragido se esconder no Brasil, né? Uma pessoa que já havia sido culpada, julgada e culpada por assassinatos lá na Itália, o mesmo crime que é previsto no Brasil. Então, assassinato é crime no Brasil, é crime na Itália. Lá na Itália ele foi julgado e foi condenado, né? E ele estava vivendo livre, leve e solto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Alguns políticos importantes, inclusive desses que estão fazendo imbróglio jurídico, aí conheceram a pessoa e rejeitaram o pedido de extradição do criminoso. Rejeitaram o pedido de extradição e mantiveram o criminoso aqui, livre, leve e solto. E assassinato é crime no Brasil, assim como é crime na Itália. Brasil e Itália têm um acordo de extradição para os seus crimes, né? Mas você viu também que
o Robinho, se não me falha a memória, né? Foi preso, o jogador, na Espanha, por assédio ou importunação sexual, foi culpado lá, foi pedido, teve um crime aqui também, foi pedido que mandassem ele de volta e ele está preso no Brasil. Né? Mas ele foi julgado lá e foi condenado na Espanha. A Espanha também pediu que ele fosse para lá. Né? Mas aí, pelo acordo, como ele parece ter cometido o crime também aqui, né? Ele também o acordo falou: olha, cometeu o crime aí, cometeu o crime aqui, fica aqui, né? Beleza, desde que ele fique preso, né? Desde que ele fique preso e cumpra as duas penas, né? Se ele for solto antes da pena dos direitos legais dele lá, ele pode ser solicitada a extradição para que ele fique preso lá, né? Então o Brasil cria muitos problemas aí nessa relação, o que gera aí atrasos na nossa vida. Né? Muito bem, aí para saber, né, esse slide trata aqui das questões mais técnicas, das métricas do saldo das transações correntes, que no Brasil geralmente é deficitário, né, com alguns países, principalmente nos Estados Unidos, mas no final do ano, ele fecha aí pertinho do zero, se tornando superavitário, mas nos últimos anos está deficitário, né, gerando vulnerabilidades. Né? Nossas exportações são problemáticas porque elas são dependentes de commodities, e falar que o Brasil é o fornecedor de alimento do mundo não é uma grande coisa, não é uma grande vantagem, porque muitos países já estão reduzindo a dependência alimentar do Brasil, né? E o Brasil continua nessa arrogância política de se manter, de manter esse discurso de que só o agro é o top. O agro é top. O agro é top, desenvolve muita tecnologia e produz muita renda e muito emprego, mas também precisa haver investimentos para a criação da indústria, da manufatura, que é onde a riqueza e os preços são administrados e gera mais riqueza para o país. Né? Porque temos uma concentração setorial. E daqui a pouco, os países que não dependerem mais dos nossos alimentos vai criar problema para a gente. Né? Nossas importações também são problemáticas, porque a gente só importa produto caro, por isso que o nosso saldo de transações correntes geralmente é deficitário. Né? E o investimento estrangeiro direto, o dinheiro de fora para vir investir aqui no Brasil é volátil, é instável, por conta da incerteza fiscal e da instabilidade jurídica. Né? Olha aí um caso recente, né? A depreciação do real prejudicou ainda mais a inflação de importados, enquanto as exportações de commodities não compensaram o volume. Né? Ou seja, nós compramos coisas mais caras e não vendemos o suficiente para que a nossa saldo das transações correntes ficasse positivo, né? Porque a China diminuiu a demanda entre 2023 e 2024, né? Por conta dos seus acordos e das suas preferências. A depreciação da moeda nacional, pergunta-se, afeta a inflação doméstica, principalmente através de qual canal? Então, a inflação afeta qual canal? Letra A, aumento imediato dos salários dos trabalhadores, encarecimento de bens e serviços importados, afetando o índice de preço, redução das exportações, aumento do investimento público, melhoria da temática. Faz uma pausa para você pensar, depois você avança de novo, para descobrir que é a letra B, obviamente, né? O encarecimento de bens e serviços importados, afetando o índice de preços, né? Sobre sustentabilidade fiscal, a bomba relógio da política, né, e dos gastos, né, é um problema estrutural brasileiro. A economia brasileira enfrenta já de longa data, especialmente no governo desse povo que está aí desde 2002, né, uma crise de sustentabilidade fiscal que afeta todas as dimensões econômicas. Né? Aqui nós não somos favoráveis a nenhum político, tudo bem? Mas nós fazemos questão de indicar que o povo que está aí, o povo do PT, do progressista, né, essa linha progressista, gosta de gastar dinheiro. Né, e o governo só tem uma fonte de receita, que é a cobrança de impostos. E os impostos é dinheiro que sai do meu bolso, que sai do seu bolso. Então, quanto mais imposto o governo cobra, menos dinheiro eu tenho, menos dinheiro você tem, menos dinheiro a população tem. E por que a dívida cresce? Primeiro, ou a dívida primária, cresce por conta do déficit, quando o governo gasta mais do que arrecada. E esse governo aqui gasta muito mais do que arrecada. Em 2025 tivemos aumento de imposto
né? Aumento da arrecadação tributária, batemos recordes de arrecadação tributária e o governo conseguiu a façanha de gastar mais ainda do que arrecada, aumentando muito o sacrifício da população. De forma secundária, né, a dívida secundária cresce por conta dos juros, da taxa Selic, né, que gera uma bola de neve. Quanto maior os juros, mais difícil é. Então, pensa que em 15% ao ano, qualquer valor que rende 15% ao ano dobra em 8 anos. Então, é uma dívida que passa a ser muito difícil de se quitar, né? Então, esses são as dívidas, são os problemas. E aí, se você tem governo progressista que quer dar muito benefício para a população e não investir na produção de riqueza, não investir em educação, porque, veja, o presidente da vez disse que não precisa estudar economia. É claro que não precisa estudar economia para esse presidente, para o governo Lula e seus amigos. Por quê? Porque aqui na nossa aula de economia, aqui no nosso curso de economia, que a gente tem uma leitura do que eles estão fazendo com o Brasil, né? Investindo em dependência, não investindo em independência da população. E o governo que está sendo aí julgado, condenado, né, que vai para a prisão, estava tentando investir em independência da população. Isso vai gerar um problema grave de futuro, né? Olha aí, ó, como os gastos públicos são administrados. E isso aqui é para você fazer a sua lição de casa, tá bem? Né? Então, o governo tem um orçamento. Entre 40% e 45% do valor que o governo arrecada de imposto, ele gasta com previdência social, pagando aposentados e pensionistas. Todo mundo. Esfera pública e privada. De 15% a 18% paga pessoal e folha de pagamento, ou seja, paga os funcionários públicos. De 10% a 12% investe em educação e saúde. De 8% a 10% auxílios, Bolsa Família, Vale Gás, né, Luz para Todos, né? De 5% a 7% em investimento para aumentar a riqueza. E aqui sobra uns 8% em outras coisas, né? E aí do ladinho aqui, ó, eu deixei para vocês uma tabelinha de como o governo gasta a cada R$100 que arrecada. Então, a cada R$100 de imposto que o governo arrecada, 45 vai para pagar a Previdência Social, aposentados e pensionistas. R$18 para pagar os funcionários públicos. R$12 para investir em educação e saúde. Por isso, a qualidade da educação e saúde é o que é. R$10 para Bolsa Família e Vale Gás e Vale Luz. R$7 para investimento. Ou seja, o governo espera que com esses R$7 que é investido em forma de crédito para os empresários, para você, microempreendedor, abrir sua empresa e começar a produzir renda e riqueza, ele espera que esses R$7 que ele disponibiliza gere renda suficiente para você pagar R$100 de imposto. Faz sentido isso? Onde que investir R$7 vai fazer uma renda de 100? Não existe investimento no mundo, a não ser vender droga, mas não estou recomendando que você faça isso não, né? Porque depois eles vão legalizar a droga em algum momento no futuro também, e aí vai ter que pagar imposto, né? Mas não existe investimento legal no mundo onde você vai investir 7 e vai sacar 100 no curto prazo, porque isso aqui é investimento de curto prazo, né? No curto prazo não existe, né? Porque veja, R$7. Lembra que eu falei para você? Taxa Selic de 15% ao ano. Quantos anos o valor investido dobra? Em 8, lembra que eu falei mais ou menos? Mais ou menos 8. Então, se você investir R$1 a 15% ao ano, em 8 anos você vai ter quanto? 2. Se você investir 7 a 15% ao ano, em 8 anos você vai ter quanto? Vai dobrar. Vai ser quanto? 14. Não vai ser 100. Né? Para ser 100, teria que investir 50. Né? Teria que investir 50, né? Para dobrar em 8 anos. Agora, imagina para dobrar num ano. Para chegar a 100 num ano. Então, 7 não chega a 100, mas nem lascando. E esse é o problema. Quem faz essa conta aqui não é um gestor focado em resultado. Não é um gestor focado em resultado. Né? E essa conta nunca vai fechar. Né? Essa conta nunca vai fechar porque nós temos pressão no Brasil
Envelhecimento crescente da população. As pessoas estão vivendo mais por conta da melhoria da qualidade de vida, da medicina, entre outras coisas. Nós temos juros da dívida, que é alto, e vai permanecer alto, vai cair um pouquinho, mas vai permanecer alto. Né? Temos demandas sociais por mais saúde, né? Só que não temos investimento, não temos plano de governo direcionado em reduzir o custo do governo, que é reduzir aí o gasto com pessoal e folha, que tudo bem, é 18%, mas tem que reduzir. Não temos investimento, planos de investimento para aumentar a riqueza da população, ou seja, aumentar a educação para que a pessoa consiga produzir mais, né? E aí possa retornar mais impostos. Nós não temos, nós só temos um aumento da pressão e do governo em tirar mais dinheiro da população para conseguir pagar isso aqui. Entendeu? E é esse tipo de estrutura aqui, ó, que você tem que fazer também no seu orçamento. Mas olha, coloca aqui em cima educação e saúde. No lugar de... Coloca a previdência social em segundo, né? Porque você vai ficar velho e vai querer investir. E previdência social ali não é para investir no INSS, hein? É para formar seu patrimônio. Comprar sua casa, comprar ações, fundos imobiliários, comprar novos imóveis para você alugar e gerar renda, tá bem? Né? E depois daqui para baixo você coloca todos os outros gastos supérfluos para ir em viagens, para trocar o carro e tudo mais. Mas a maior parte da sua renda não precisa ser 50%. Tem que ser focado em aumentar de riqueza, um aumento da riqueza. Distribui melhor, mas cria um índice desse daqui para você. Em outra aula a gente pode dar uma sugestão de como criar essa classificação dos seus gastos pessoais, tá bom? O importante aqui é você saber que o governo gasta sim. Então você percebe que já temos aqui, ó, vamos pegar pela máxima, né? 50%, 63% do dinheiro que o governo ganha para pagar funcionários públicos e aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas merecem receber seu dinheiro. Mas é 63% do salário, né? E aí você pega aqui que até as transferências é tudo obrigatório, sobra 7%. E aí tem 8 conto aqui, R$8 para gastar com outras coisas, que o governo não joga no investimento, joga aqui em outras coisas que beneficiem ao próprio governo e não à população. E isso é gravíssimo, isso é problemático demais, tá bom? Bom, vamos parar por aqui, vamos falar do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho, já estamos a 1 hora aqui, então eu vou dar uma acelerada, tá bem? Então presta atenção aí. Nessa tela, temos o número do primeiro trimestre de 2025. Nas telas anteriores eu falei que a média do desemprego do Brasil está em 6,8%, né? Aqui estamos com 7%, que é a pequena variação, tudo bem, que acontece, né? Então, o índice divulgado oficialmente pelo IBGE no primeiro trimestre de 2025 era de 7%, bem perto da média que temos aí ao longo do ano. 7% de brasileiros é bastante aceitável, né? Para a administração, bastante aceitável. Né? Não é um índice muito preocupante, mas independente de você falar assim, mas 7,7 milhões de brasileiros é aceitável? É um número aceitável. Em termos de economia, em termos de gestão, é aceitável. Então seria adequado dizer que a taxa de desemprego é baixa no Brasil. Né? Porém, o que eu quero mostrar para vocês não é esse índice cru aqui. E tampouco a taxa de subutilização, que aqui é grave, que aqui diz que trata da produtividade dos brasileiros. Mas sim o número de desalentados. Se você perceber, os desalentados são 50% desse número. E os desalentados não entram nesse número. Então já subiria para 10% aqui. E aí se tornaria mais grave a situação. Né? Mas também não é sobre isso que eu quero falar para você. Porque tudo isso é importante. Então, nós temos 7 milhões de desempregados. O que são desempregados? Desempregados são pessoas que não estão trabalhando, mas que estão procurando emprego ou fazendo alguma coisa para recuperar um emprego. Então, estão estudando, estão procurando. 7 milhões. O que são os desalentados? Desalentados são pessoas que não estão procurando emprego. Estão desempregadas e não estão procurando emprego. Então, se nós juntarmos pessoas que não estão trabalhando, nessa divulgação do IBGE, temos 7 milhões de pessoas que não estão trabalhando, mais 3 milhões de pessoas que não trabalhando, 7,7, 3,2, dá 10,9, quase 11 milhões de desempregados no Brasil. E aí, 11% é crítico. 11% é crítico. E ainda temos uma taxa de subutilização de 15% aqui.
Mas ainda não é isso que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó. O IBGE também divulga isso aqui, ó. População brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho. Isso daqui é um gráfico do site do IBGE. Eu fui lá, printei e colei aqui, tá bem? E o que mostra aqui nesse gráfico? Esse gráfico mostra 4 grupos de alocação de pessoas. O grupo azul são pessoas ocupadas, pessoas que estão trabalhando. O grupo vermelho são as pessoas desocupadas, aquelas que são consideradas desempregados, porque elas têm interesse em procurar trabalho, que é os 7,7 milhões de pessoas, é o 7%. O verde são pessoas que estão fora da força de trabalho, esse aqui que é o ponto grave. E o cinza é o abaixo da idade de trabalhar, né? Então são as crianças, tudo bem? Então se tomarmos isso aqui como 100%, temos aí em torno de 45%, né, de pessoas que estão ocupadas. Estão trabalhando, pagando impostos, né? E esses impostos são utilizados para quê? Para pagar educação e saúde para as crianças, para pagar salário de aposentados e pensionistas, para pagar benefícios fiscais e outros benefícios. Outros benefícios como seguro-desemprego, por exemplo. E temos aqui 7%, né? Então aqui dá 43% para ser mais exato, né? É um pouquinho menos, né? De 40, Temos 7% de pessoas que não estão trabalhando e recebendo seguro-desemprego. Quem está pagando o seguro-desemprego dessas pessoas? Essas 102 milhões de pessoas aqui que estão trabalhando, tá bem? Né? Os 40 milhões de pessoas, das crianças que estão aqui, estão estudando e tem que estudar mesmo para melhorar e depois entrar na força de trabalho. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é esse povo verde. Temos aqui 66.975.000 pessoas, ou seja, quase 67 milhões de brasileiros, e 67 milhões de brasileiros é quase 40% do total de ocupados, que estão fora da força de trabalho. Isso significa que são pessoas com idade para trabalhar e que não estão trabalhando. Segundo o IBGE, a descrição aqui dessas pessoas são pessoas que não estão trabalhando e que não estão à procura de emprego e que não estão tomando nenhuma providência para voltar ao emprego. No site do IBGE há o seguinte exemplo para essas quase 67 mil pessoas. Pessoas classificadas como fora da força de trabalho, pode ocorrer ainda que existam beneficiários do Programa de Seguro-Desemprego, Bolsa Família ou benefício de prestação continuada que não estão ocupados e não estão tomando providência efetiva para conseguir trabalho e, portanto, são classificados como fora da força de trabalho. Vou ler de novo. Pode ocorrer ainda que de beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, Bolsa Família, BPC, não estarem ocupados e não terem tomado nenhuma providência efetiva para conseguir trabalho e, portanto, estão classificados como força de trabalho. Ou seja, temos quase 40% da população ocupada, né, o que dá aí 35% desse total aqui de 100, basicamente, ou mais até, que está ganhando benefício. Esses 100 milhões de pessoas aqui pagam impostos para que esses 67 milhões de pessoas aqui não trabalhem e não tenham interesse em trabalhar. Aqui é grave. Aqui é perigosíssimo. E isso é fruto da gestão pública, do incentivo governamental, que desestimula a educação, desestimula a produtividade e estimula a dependência, gerando desigualdade social absurda. É uma desigualdade social absurda, né, que o próprio governo gera. Nós temos desigualdade social no Brasil? Temos, é uma desigualdade histórica. Mas esse governo, o governo desse povo que está desde 2002, ao invés de trabalhar para reduzir a desigualdade, trabalha para aumentar a desigualdade. Quando diz que vai gerar Bolsa Família, quando diz que vai gerar Vale Gás, isso tudo é muito bom para ajudar a pessoa a crescer e a produzir. Mas todos esses benefícios vêm com uma cláusula. Você não pode ter trabalho, não pode ter um registro de trabalho na sua carteira de trabalho, no seu CLT. Isso faz com que a pessoa tenha que escolher, ou eu vou sair de casa para trabalhar e ganhar um salário mínimo, me esforçar a estudar para daqui a alguns anos eu ter um salário melhor, ou eu vou viver de dependência do governo, no mínimo aceitável, de qualidade de vida, e quem decidir prosperar, prospera, e quem decidir ficar na dependência do governo, fica.
São 67 milhões de eleitores cativos sendo criados pelo governo. Por quê? Porque toda eleição, e você vai ouvir isso ano que vem, que se o fulano ganhar, eles vão cortar o Bolsa Família, eles vão cortar o Vale Gás, eles vão cortar isso. Você vai ouvir esse discurso. Esses 67 milhões de pessoas que vivem dos impostos pagos pelos 102 milhões aqui, não vão deixar a peteca cair, não vão querer largar a boquinha. E isso ainda piora. O censo escolar de 2023, que foi divulgado em 2024, ainda não temos o de 24, que reúne o censo das escolas públicas e privadas de educação infantil, diz que quase 70 milhões de brasileiros de 18 anos ou mais, ou seja, acima de 18 anos, acima da idade de trabalho, a idade mínima de trabalho é 14 anos, tá bom? Ou seja, 18 anos já está numa fase de trabalho bacana, né? Então, com 18 anos ou mais de 18, estão fora da escola e não concluíram a educação básica. Ou seja, não tem qualificação para conseguir bons empregos e ter uma boa renda. Quase 70 milhões. O que quase 70 milhões significa para você? Olha aqui. Né? Ao desestimular a educação, o governo cria a própria massa dependente dos impostos. Não estou dizendo que são exatamente essas pessoas, tudo bem? Então, não estou dizendo que você pode pegar o fulano e botar ele no quadrinho verde, né? Mas, em termos numéricos, se você tem quase 70 milhões de brasileiros que estão em idade de trabalho e que não têm qualificação, eles não vão conseguir trabalho. E se conseguir trabalho, vai conseguir trabalho para ganhar salário mínimo. E vão fazer essa consideração. Bom, eu ganho R$500, R$600 de Bolsa Família, eu ganho a cesta básica do CRAS para ajudar na alimentação dos meus filhos, então quanto mais filho eu tenho, mais o CRAS me ajuda, eu tenho Vale Gás, que vem de graça, eu pago a taxa mínima de energia, posso ter inclusive ar-condicionado, eu tenho linhas de créditos mais baratas para comprar ar-condicionado, televisão e não sei o quê, eu tenho mais essa bolsinha do governo municipal, mais essa bolsinha do governo estadual. Vai trabalhar para quê? E aí não gera riqueza, porque essa pessoa não paga imposto. Você paga imposto, eu pago imposto para sustentar essa família que não paga imposto e não está se esforçando para pagar imposto. Não tem problema ter benefício social. Tem que ter benefício social, mas também tem que pagar imposto. Né? Então tem que incentivar a pagar imposto e não de ficar. Então perceba a crueldade do governo que temos vigente aí desde 2020, desde 2002, criando a população dependente de seus benefícios para se manter no governo. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Porque apesar desses problemas, existem a inovação tecnológica, né, criando oportunidades de trabalho como Uber, iFood, né, que cresceu fortemente desde 2014 e principalmente após ao Covid, e que já consegue gerar aí renda para mais de 6 a quase 8 milhões de trabalhadores. Então isso é um número muito grande. Só que isso é uma grande vantagem, né? Cria-se possibilidades de trabalho alternativo, renda alternativa, liberdade para o trabalhador, mas que no nosso modelo de país isso sempre é visto de forma negativa. Por quê? Porque esse modelo de trabalho traz independência e autonomia para a pessoa, ou seja, sem vínculo de trabalho. E sem vínculo de trabalho significa sem arrecadação de imposto. E sem arrecadação de imposto significa ausência total de proteção trabalhista. Não contribuição com o governo, né? Mas o governo incentiva isso, porque se você quiser manter aqueles benefícios lá, né, de receber Bolsa Família, você não pode ter emprego registrado. Você vai trabalhar no aplicativo e ainda vai ter vai trabalhar quando quiser e vai ter um complemento de renda bacana. Né? Os impactos positivos são muito grandes. Gera renda rápida, gera emprego rápido, flexibilidade, entrada no mercado de trabalho para quem não consegue entrar, além de trazer grandes inovações para o modelo de negócio. Mas o fato de não gerar vínculo e não arrecadar imposto do trabalhador, porque a empresa paga imposto, a empresa fatura, ela paga imposto, né? Mas de não gerar imposto do trabalhador, o governo desestimula toda essa iniciativa, né? Até porque o trabalhador não tem conhecimento para administrar o seu risco. Então essas pessoas que trabalham na informalidade
não conseguem fazer aquela separação do orçamento para colocar um pouquinho na Previdência, porque vai ficar velho, para investir num plano de saúde, porque vai ficar doente, né? E acaba não contribuindo com o governo, né? E deixo para você decidir se isso é uma coisa boa ou não. Além disso, o mercado de trabalho tem demandado cada vez mais novas habilidades, como habilidade de programação, de análise de dados, de conhecimento de inteligência artificial, o que para mim aqui quase tudo é muito parecido, né? Se você tem habilidade de análise de dados, conhece de lógica e sabe trabalhar números, interpretar, criar questionários para entrevistas e saber analisar dados, você tem uma boa visão de todo o restante, né? Além disso, cloud computing, inteligência, cibersegurança, gestão, né? O mercado demanda isso, mas que é algo que nós chamamos de reskilling, que é de realinhamento das habilidades das pessoas. E o reskilling é um desafio grande para a educação formal. Haja vista que no começo dessa nossa aula, você viu aí o convite para participar da geração gamer, que já é um processo de reskilling oferecido aí pela Unifates, tá legal? Né? Então esteja atento aí para essas habilidades, independente da sua área. Porque essas habilidades exigidas pelo mercado faz parte dos temas contemporâneos, né? Principalmente no quesito tecnologia, mas, como eu já disse, dos temas contemporâneos, e está acontecendo na COP30 agora, que fala do impacto ambiental do progresso, né? E você sabe que, se não sabe, vai saber agora que o ESG é uma sigla que vem de Environmental, Social and Governance. Environmental significa meio ambiente, social significa social mesmo, né? E governance é governança corporativa, né? E analisa aí, mede o comprometimento das empresas e pessoas e governos com impacto ambiental, emissão de lixo, consumo de energia, utilização de gás, né? O impacto social, né? Com salários mais dignos, envolvimento de segurança, diversificação das pessoas em cargos de chefia, né? Desde que haja qualificação para isso, né? E governance é a governança corporativa de maneira ética, sem corrupção ou com a redução da corrupção, e o aumento da transparência, né? O ESG sofre muitas críticas, né? Porque muitas das implementações do ESG pode ser greenwashing, inclusive a COP30 é um grande greenwashing, né? Que está acontecendo lá. Por quê? Porque estão todos hospedados em barcos que poluem, estão fazendo barqueatas que poluem o meio ambiente, né? Toda aquela estrutura da COP30 é abastecida energeticamente por geradores a diesel, ou seja, que poluem, né? Ar-condicionado ligado direto poluindo, né? Então é um grande greenwashing. A ideia é boa, a iniciativa é boa, mas é um grande greenwashing, porque aquilo lá vai poluir muito mais o meio ambiente de Belém do que gerar resultado efetivo, né? Além disso, as atividades de ESG são caras de serem implementadas e exigem que a empresa ou reduza a sua margem ou aumente os preços para conseguir a arrecadação, né? Sem contar que a forma de medir alguns dos indicadores, especialmente aqueles de emissão de CO2, ainda são problemáticos. Mas é uma grande oportunidade para as empresas, porque empresas que têm bom ESG, verdadeiras, conseguem capital mais barato, conseguem atrair público específico, né, e criar um nicho, principalmente no exterior, né, para realizar comércio. Então é uma grande oportunidade. Só que tem que tomar cuidado e saber o que é de verdade e o que é de mentira, né? Então, deixei um outro slide aqui também, né, que fala aí sobre o Brasil, né, que fala sobre o Brasil. Não, era um outro slide antes. Não, era esse slide mesmo aqui. Também, em relação ainda à ESG, temos um mote de economia circular, que está vinculado ao ESG, porque a economia circular trata de observar o fluxo de produção, que antes era simplesmente produzir, entrega para o consumo e depois joga fora, né? Pensando agora no retorno dos materiais, na reutilização ou no reaproveitamento, né? Não só na continuidade. Então, por exemplo, muitas coisas que estão se falando de economia circular ou economia criativa é a venda de produtos de segunda mão. Legal, isso já existe há muito tempo, venda de produtos de segunda mão, e isso está sendo fortemente incentivado e virou moda agora. Inclusive, temos grandes produtos de segunda mão, grandes lojas de produtos de segunda mão de marcas famosas, o que gerou muita atratividade, né? Mas, além disso, a economia circular não é simplesmente a venda de produtos de segunda mão, mas é preferencialmente se preocupar com
o destino final após consumo. Então, o que você faz com a embalagem depois que consome? Empresas como Natura ou Ambev têm procedimentos para recolher essas embalagens, reciclá-las e darem novo uso, né? Assim como o alumínio no Brasil já é e outros metais, né? Já são coletados e reciclados, e o Brasil tem uma taxa de 70% de reciclagem de alumínio, nos tornando líder globais disso. Né? Há uma preocupação em relação ao carro elétrico, né, por conta da bateria. Alguns falam que vai ser problema no futuro, outros falam que não, né, mas vamos ter que esperar para ver, né, quem tem razão e se o destino vai dar aí o uso correto dessas baterias do carro elétrico. Hoje temos problema com o descarte da bateria dos celulares, e a bateria do carro elétrico é um tanto parecida, mas em maior quantidade. Então vamos ver o que vai acontecer aí. De qualquer forma, é uma oportunidade de novos negócios, aprender a lidar com esse lixo eletrônico que vai ser um grande volume lá na frente, né? Além de gerar oportunidades de trabalhar com materiais reciclados, né? Então temos sempre aí grandes oportunidades para a gente, né? É um desafio no Brasil, porque ainda temos no Brasil que 80% do nosso lixo vai para aterro, enquanto em outros países esse lixo orgânico que vai para aterro vai para a indústria termoquímica ou termoelétrica, então é usado como combustível para gerar energia, né? Tendo uma quantidade de energia alternativa gerada aí por essa indústria. É um pouco poluente, mas existem mecanismos para reduzir, né? Temos grande informalidade na coleta, não temos tecnologia adequada para isso ainda, e uma regulação que precisa acontecer. Mas tudo isso é uma grande oportunidade para você no futuro, tá bem? Olha só, o que eu queria falar com vocês nisso, sobre o assunto, era isso, né? Temos muito mais que poderíamos abordar aqui, mas o tempo é escasso, né? E aí já estamos aqui há mais de hora conversando, e não quero deixar esse vídeo mais longo. O que eu quero dizer para vocês aqui é que esses são os temas principais, contemporâneos e que estão quentes. Procure algumas novidades em relação a ele nas vésperas da sua prova, para você ter uma atualização, tá bem? E qualquer dúvida, você já sabe, é só chamar. Desejo aí bons estudos, até mais e tchau.